E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma parada bastante importante, principalmente para você que atua dentro de uma empresa. Pois é, se você já está trabalhando, já está atuando dentro de alguma empresa e essa empresa ela se preocupa minimamente com a segurança da informação, existem algumas estratégias e alguns controles críticos de segurança da informação que devem ser tomados. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre estratégias de segurança cibernética para uma empresa e originalmente essas estratégias elas foram desenvolvidas pela NIST e possui aí 20 tópicos do CIS, como é chamado, que é o Critical Security Controls, mas eu dei uma resumida e uma adaptada neles e trouxe aqui para vocês 15 tópicos de controles de segurança críticos. Basicamente, esses controles eles são desenvolvidos para fazer com que uma empresa ela tenha um nível de segurança maior, mas ela pode ser utilizada também como um trampolim para certificações corporativas, como por exemplo LGPD, IPA e GDPR. Então vamos lá de forma bem direta para os controles críticos de segurança da informação que eu acabei resumindo aqui. O primeiro deles é verificar continuamente os dispositivos conectados à rede da empresa. Isso é muito importante porque hora ou outra a gente tem novos dispositivos conectados, porque a empresa cresce, compra novos equipamentos e assim por diante, e é sempre importante fazer essa monitoria, principalmente no que se refere ao escritório físico ou até mesmo ao home office, quando se tem acesso a informações sensíveis da empresa, tanto no âmbito de desenvolvimento quanto no âmbito de informações sensíveis quanto a financeiro, administrativo e tudo mais. Então esse controle ele é muito importante para que você sempre tenha noção do que tem dentro da rede da empresa. Além disso, além dessa verificação contínua dos dispositivos conectados, também deve existir uma verificação contínua dos softwares que estão instalados dentro dos computadores, independentemente se a gente está falando de uma empresa que tem escritório ou home office, já que é de suma importância a empresa ter o entendimento do que tem dentro de cada dispositivo que está funcionando ali, já que pode existir, por exemplo, algum aplicativo espião ou até mesmo algum malware baixado sem querer ou querendo na realidade, né? Além disso, é claro, a gente não pode esquecer, quando falamos aí de âmbitos físicos de escritórios, do controle do acesso da rede sem fio, né, do Wi-Fi, porque é bastante importante a gente ter as diferenças, as distinções, as separações dessa rede Wi-Fi para que nem todo mundo consiga acessar ela, também como ter ali um acesso difícil, uma senha bem configurada e tudo mais. Além disso, aqui nesses controles, a gente também fala de rede sem fio no geral, porque temos o Bluetooth como possibilidade, já que vários dispositivos possuem uma possibilidade de conexão Bluetooth. Estabelecer as configurações em dispositivos de infra é o básico na realidade quando a gente está falando de dispositivos de segurança. E quando se fala sobre esses equipamentos de infraestrutura, a gente está citando diretamente switches gerenciáveis, roteadores de borda e até mesmo os próprios firewalls. Então a gente precisa desses dispositivos extremamente bem configurados, porque boa parte das informações sensíveis passa por eles. Então os equipamentos de roteamento podem ser invadidos, podem ter ali a sua tabela de roteamento modificada, os switches gerenciáveis da mesma forma, também como assim, imagina aí se um switch, se um firewall, por exemplo, ele é hackeado, o estrago que não pode acontecer numa futura invasão, né? Além disso tudo, é claro, a empresa ela tem que ter um programa de treinamento de segurança defensiva muito bem estabelecido. Então isso faz com que a empresa ela tenha os seus colaboradores preparados para algum tipo de ataque ou até mesmo prontos para fazer com que a segurança da empresa ela seja a melhor possível. E isso é muito válido principalmente para você que quer trabalhar na área de segurança defensiva. Tenha sempre em mente que não adianta você fazer um trabalho sensacional, fazendo todas as configurações de rede, fazendo todas as configurações de firewall, todos os monitoramentos e etc., sendo que a sua equipe ela não entende nada disso, baixa um monte de porcaria
porcaria nos computadores, executa um monte de coisa e da mesma forma coloca toda a sua infraestrutura defensiva em risco. Então a parte de Orange Team, né, a parte de treinamento é muito importante quando a gente está falando de um âmbito corporativo. E quando a gente fala de segurança defensiva, provavelmente você remete aí a CyberArk, porque a CyberArk é uma das empresas que mais domina a parte de treinamentos em segurança defensiva. Então, se você quer ir para a área de desenvolvimento seguro, se você quer ir para a área de Blue Team, dá uma olhadinha no site da CyberArk que está no comentário fixado, porque nele a gente tem ali diversos treinamentos voltados para essas áreas, além do que a CyberArk, ela também promove alguns treinamentos específicos para certificações da EC Consil e da CompTIA. Contudo, a gama de treinamentos é gigantesca. Eles falam sobre firewall, eles falam sobre infraestrutura defensiva, eles falam sobre resposta a incidentes, sobre treinamento de colaboradores, análise de logs, desenvolvimento de uma infra e um montão de coisa relacionada à parte de Blue Team, à parte de segurança defensiva e toda a parte de inteligência cibernética que se refere a isso. E a Cyber tem vários parceiros, inclusive num dos treinamentos deles eles possuem aí um simulador de ataques no qual o seu objetivo é fazer com que esses ataques sejam parados. Então é muito interessante, tem bastante coisa, dá uma olhada no link que está aqui no comentário fixado. O sexto tópico é saber identificar os conhecimentos da sua equipe, já que você vai precisar disso em momentos de crise, já que você vai precisar disso também em alguns outros momentos de desenvolvimento. Então é super importante, além de dar o treinamento para a equipe, entender o que cada um conhece para alocá-los em projetos e destiná-los a coisas que sejam mais hábeis para o que cada um tem de conhecimento. Então, por exemplo, o Joãozinho da TI, ele é muito bom no que se refere à configuração de roteador, a configuração de wireless, sei lá. Então, coloca esse cara para fazer porque ele vai fazer bem feito. O outro ponto é o conceito de bloqueia tudo e depois vai liberando aos poucos, né? Que a gente tem ali, principalmente dentro da parte de infraestrutura e redes. Por exemplo, peguei um servidor aqui, o que eu faço com ele? Bloqueia todas as portas primeiro, bloqueia todos os acessos e depois vai liberando aos pouquinhos quando for necessário. Preciso de uma porta SSH, libera. Preciso de uma porta HTTP, libera. Preciso de tal coisa, libera. Isso faz com que seja muito mais simples o controle de segurança dentro da rede, porque você não libera tudo para ir bloqueando, já que você pode sofrer um ataque nesse libera tudo, entende? Então faz o caminho inverso, bloqueia tudo e vai liberando aos pouquinhos. O uso controlado do usuário administrativo é bastante importante, então não é porque o sysadmin ele tem acesso ao root do servidor que ele vai ficar usando esse usuário o tempo todo, já que esse usuário ele é um super usuário e ele tem acesso a muita coisa. Então, o recomendado é que o sysadmin tenha o seu próprio usuário e com esse usuário ele vá fazendo as tarefas administrativas, até porque isso tudo fica dentro do log e é possível saber, depois de sofrer um certo tipo de ataque, da onde, de qual usuário surgiu isso. E quando se tem um usuário administrativo root fazendo esse tipo de ataque, as coisas ficam muito mais difíceis de serem encontradas. Então, o uso controlado desses privilégios administrativos é válido tanto para os servidores como para qualquer outro tipo de cenário dentro dessa infraestrutura. Além disso, a empresa ela tem que fazer uma defesa do perímetro de forma completa, de forma integral. E o primeiro passo para isso é entender o perímetro que ela tem. É toda a possibilidade de invasão lógica, toda a possibilidade de invasão física, toda a possibilidade externa, toda a possibilidade interna para fazer um plano de defesa do perímetro e entender como essas informações elas trafegam dentro da rede, fora da rede, como a empresa pode ser afetada, para daí sim alocar os profissionais adequados para isso. O 10º ponto são as avaliações contínuas de segurança. E aqui a gente tem tanto a parte de avaliação interna da equipe de desenvolvimento, da equipe de infraestrutura, da equipe de tecnologia no geral, fazendo uma avaliação ali internamente, etc., vendo se está tudo bonitinho,
como também uma avaliação externa por uma empresa contratada terceira para uma avaliação de pentest, para uma avaliação de análise de vulnerabilidades e tudo mais, para que seja realmente carimbado que a segurança da empresa é adequada, né? Além disso tudo, você precisa ter ali uma capacidade de recuperação de dados caso ocorra algum tipo de invasão, caso ocorra algum tipo de ransomware, algum tipo de roubo de informação, algum tipo de coisa. A sua empresa, ela precisa se reerguer de maneira rápida. Ela precisa ter esses dados de maneira rápida para voltar a funcionar o mais normal possível o quanto antes. E aí, para isso, é preciso ter todos os processos muito bem desenhados e também ferramentas adequadas para aquele tipo de cenário. Além do que, a manutenção e o monitoramento dos logs, tanto de rede quanto de dispositivos, de tudo, é de extrema valia, de extrema importância. Não adianta você ter um montão de logs, sendo que você só vai ver esses logs quando alguma coisa dá errado, quando a merda já está feita. Então, o recomendado é que você tenha um monitoramento desse log, que é o que a gente chama aí de CIEM, de SOC, né, na área de segurança da informação, onde a gente tem um centro de operações voltado para a segurança da informação e existem dispositivos ali que leem esses logs e alertam caso alguma coisa irregular aconteça na rede. Além do que, o IAM, que a gente considera como controle de contas, deve ser muito bem feito. A administração de contas, a administração dessas informações, ela deve existir e deve ser ativa para que você saiba o que tem de novos usuários, o que não tem de novos usuários, o que tem de novos dispositivos, o que não tem e assim por diante. E quando um colaborador, por exemplo, é demitido, que todos os acessos dele sejam deletados antes que ele tenha a possibilidade de fazer alguma coisa. Várias empresas não possuem isso e acabam se ferrando legal por conta desse tipo de esquecimento ou até mesmo esse tipo de falha de processo. E o 14º ponto é exatamente isso: ter os processos da empresa muito bem desenhados, expostos e treinados. A segurança, ela não depende apenas de equipamentos sofisticados, ela não depende apenas de bons profissionais na área técnica, ela depende de processos dentro de uma empresa. Tudo desenhado, tudo repassado, tudo treinado, tudo entregue aos colaboradores para que eles tenham conhecimento disso. Então aqui você precisa ter esses processos de tecnologia bem desenhados, também como, por exemplo, o que o colaborador faz caso ele tenha acesso a um documento que possua informações sensíveis, que possua informações pessoais, o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir e assim por diante. Então é super importante ter esses processos muito bem definidos. E o último ponto dessa minha lista personalizada é uma resposta a incidentes bem desenhada. Eu sei que eu falei já sobre a questão de ter uma capacidade de recuperação de dados, de monitorar e etc., mas a questão da resposta de incidentes é um pouquinho diferente. A gente está falando aqui de deu merda, não tem mais o que fazer, a gente precisa responder a isso, como que a gente faz? E aí inicia-se ali a questão da recuperação dos dados, mas não é só isso. A gente tem que deixar a empresa em pé e fazer com que esse incidente ele seja de fato corrigido, que ele não volte a acontecer ou que esse problema não se espalhe pela empresa. Então, quando a gente fala de resposta de incidente, a gente está tratando diretamente ali a questão de fazer com que esse problema não se amplie, que ele fique controlado, que ele seja eliminado, que seja identificado de onde esse problema surgiu, para que esse problema raiz seja corrigido e fazer com que os clientes não sejam afetados, tampouco os colaboradores. Então a resposta de incidentes ela é muito mais do que recuperar tudo, ela é identificar minuciosamente o que cada coisa aconteceu e por que cada coisa aconteceu para fazer com que isso fique cada vez menor, para fazer com que essa superfície de ataque ela seja inexistente. Então, basicamente esses são os passos personalizados de segurança crítica. Se você quiser ler o documento da NIST, é só você jogar aí no Google CIS, Critical Security Controls. Ele tem um pouco mais de coisa, né? Ele tem 20 tópicos, alguns tópicos eu modifiquei, porque um acabava sendo muito parecido com o outro algumas vezes, mas é interessante essa leitura, é importante essa aplicação. Não se esqueça, se você quiser saber mais sobre segurança defensiva, dá uma olhadinha no comentário fixado e conheça a C-Cyber. É só acessar o site, tem bastante material lá para você entender como eles trabalham e como tudo funciona. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos. Muito obrigado
e a gente se vê na próxima.